Bom, olá, me chamo Celina. Fui passar ali uma base, viu, professor, e um batom, porque eu comecei a gravar aqui e tava com cara de doutoranda sofrida. E a gente não é tão sofrida assim, né? Só um pouquinho. Pleno sabadão, sabadô, né? Estamos aqui. Então, falar sobre o que me chamou a atenção, né, nessa conferência do professor Dr. Gerardo Blanco, sobre tendências de internacionalização da educação superior. Bom, primeiro vi que no currículo dele ele já teve um pezinho aqui na UNIT também, né, nessa parceria. Já é um exemplo de internacionalização que a gente vê. E assim, apesar de ser em espanhol, uma linguagem clara, né? Dá para entender bem essa questão do que ele fala dos desafios, né? Dessa definição de internacionalização, esses desafios. Para mim foi um olhar além, porque assim, como minha atuação principal é na educação básica, então eu ainda não tinha parado para pensar, né, que a educação superior também passou suas dificuldades na pandemia, já que ele fala também desses desafios durante a pandemia, fala numa pós-pandemia que a gente ainda não está tão nessa pós-pandemia, né? E os desafios da internacionalização, né, do acesso, do investimento, mais uma vez, existe ainda um monopólio, né? Ele cita ali a questão dos Estados Unidos, do Reino Unido. Então, assim, para começar, né, o conceito de internacionalização, inclusive, foi um dos temas aí no nosso seminário de integração, que também me chamou muita atenção, né, de eu tornar esse meu título de doutorado com essa dupla nacionalidade. E ele fala, né, que é o processo de integrar uma dimensão internacional, intercultural ou global, para pensar em formas, né, de melhoria para atender melhor essa sociedade acadêmica, docente, as pesquisas. Então, a internacionalização ela vem principalmente com esse objetivo, né, de trazer esse intercâmbio, né, não só de conhecimento, mas intercultural também, né? Ele fala da necessidade de conhecer mais a cultura indígena, de conhecer mais, estar mais perto, né, de outras civilizações, porque isso também está falando de internacionalização. Assim como a gente viu na educação básica, a educação superior também, né, e essa internacionalização que ele tanto menciona, também passou por dificuldades, né? Estivemos em uma pandemia com diversas dificuldades, tanto nos sistemas educativos, dentro desses sistemas educativos tem os setores educativos, e dentro desses setores educativos as famílias, né, que também tiveram essa dificuldade e dificuldades diferenciadas. Bom, um ponto que me chamou bastante atenção foi essa questão da geopolítica e ensino superior, quando ele fala do que a gente precisa se adaptar e entender desse aluno, né? Ele até cita uma sigla, VICA, que eu achei muito massa, volatilidade, incertezas, né? Complexibilidade e ambiguidade. Então, ele diz que é um contexto que tanto os alunos vivem, como a questão do ensino também vive, né? Esse processo de internacionalização vive, e que são desafios, que não é tão fácil também viver isso, né? Que precisa entender que, às vezes, esse investimento da internacionalização, esse olhar para a internacionalização, ele precisa também ser a longo prazo, né? E entender que tem essas adequações, por quê? Porque exige uma adaptação. Então, me chamou muito essa questão do VICA, né? Dessas palavrinhas que ele fala. E uma coisa que ele também me chamou a atenção foi a questão que ele disse assim: vamos viver um novo normal, né, depois da pandemia. Só que ele disse que não existe isso. Pelo contrário, a gente vive um antigo normal. Muita coisa não foi mudada, a maioria das coisas continuam da mesma forma. Então, assim, gostei muito, muito, um jovem, né? A gente vê no olho dele a paixão pela educação, e principalmente esse olhar novo para mim, que foi com relação à educação superior, que assim como a básica também passou suas dificuldades e passa dentro do seu segmento, tá bom? Um abraço, tchau!